Boa tarde. Kecho.
Oi, Dani. Tudo bem? Tudo bem, tio. Ian, diminui o som TV? da TV. Eu acho que é a TV que tá aparecendo. Tudo bem? Tudo bem. Ah, acho que deve ter sido um erro no mapa de vocês. Tava 1:55, não era? Sim, Né? E eu tô aqui, ó, desde 1:10. igual. Mas tudo bem. A gente vai superando esses obstáculos, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Acho que você é o primeiro a chegar. A gente vai ficar aguardando o pessoal, tá bom? Tá. Pra gente iniciar a nossa aula. E aí, como é que você tá? Eu tô bem. Tá? O que tem feito durante essa quarentena? Eu só tô em casa. Aí eu só saio pra correr ali fora e volto pra casa. E os estudos? Fazer uma atividade física. Tá conseguindo acompanhar as atividades? Sim, sim. Você já me mandou a sua prova? Ainda não, porque eu consegui entrar no Poliedro por esses dias. Aí eu vou mandar hoje à tarde. Tá certo. Tá Entendeu? bom. Tá certo. Porque eu não tinha senha, aí a tia Thaís me mandaram em alta. Tudo bem. Deixa eu ver aqui uma coisa.
aqui mandando umas mensagens, que pode ser que nas outras turmas aconteça o mesmo erro de atraso. Então, a gente vai aguardar só um pouquinho a galera chegar, tá Acaba bom? 2h40, tio. Tá. Essa aula acaba 2h40, Essa aula, ela acaba... mas com atraso vai acabar mais tarde. O que vai acontecer? A aula provavelmente ela vai acabar já, porque eu tô no horário, né? Eu tô no horário anterior. Aí pode ser que encerre. Aí se encerrar, você entra com o mesmo ID, aí a gente volta para a mesma sala, tá bom? Porque eu tô desde 1h10, então daqui a alguns minutos pode ser que ela se encerre ou não, tá bom? A gente vai ver aqui. Deixa eu... Você conseguiu acompanhar as atividades do livro? Mais ou menos, tio. Só as que eu sabia. Só se tu sabia, né? Tá certo. A gente hoje vai falar um pouco sobre o capítulo 10. Não era esse, Tá. né? Que é o absolutismo. Na verdade, a gente vai fazer uma continuação, tá? Porque na aula passada a gente já trabalhou. A gente já trabalhou. Só uma coisa. Nesse final de semana, eu vou deixar umas aulas gravadas lá no meu YouTube. Tem o canal, não tem? Do YouTube? Eu vou deixar aula lá sobre o Renascimento e sobre a Reforma Protestante, porque a gente não conseguiu ter, tá bom? Aí você vai lá depois, dá uma olhada e vê se tem, vê se já está. Bom, provavelmente no domingo essas aulas já estejam lá. Vai estar assim. E aí, professor? Oi, meu filho, tudo bem? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. A gente está aguardando o pessoal chegar para a gente dar início à nossa aula hoje, que é sobre o absolutismo. Adriano. Adriano. Oi. O tio já tá na sala desde 1h10. Desde 1h10? Foi. O horário estava errado. Ainda bem que eu entrei agora, doido. Foi um erro. Foi um erro de digitação. Tá bom? Mas não vai ter importância porque a gente vai conseguir. Por isso que eu achei estranho. Tá bom? Tá. Aí você marque aí que toda vez... imprimiu os horários, foi, Adriano? Nas próximas semanas, a gente sempre vai entrar nesse horário de 1h10, tá bom? Certo? Então, quem quiser fazer, quem já tá com o horário impresso aí, vocês podem até fazer uma correçãozinha aí, ó, 1h10. Adriano já tá com o horário impresso, tio. É porque facilita. Olha. Adriano já tá com o horário. Tudo bem, facilita, não é? Você tem tudo na mão. Facilita. Aí vai ser mesmo ID sempre, tio? Sempre o mesmo ID. O ID não. E sempre... Não, o ID para mim, na minha aula. Vai ser sempre o mesmo. Para as aulas de história, tá? Mas a senha aqui não. A senha também. Senha também vai ser a mesma? Eu já botei tudo, que eu já até gravei. Tô botando a senha no meu celular, a senha daqui. Tá. Então, assim, ó. Botei a data do nascimento. Deixa eu dizer para vocês. O meu ID só serve para mim, para minha aula, tá bom? Tá. O meu ID só serve para minha aula. A gente sabe. E a senha, eu acho que a senha é a mesma para todos. É para não tenho certeza. todo mundo. Certo. Vai para onde? Tá bom? É para todos. Exatamente.
Eu tô vendo aqui se meu horário... Se a sala ela cair, viu? Vocês voltam novamente, tá bom? Tá. Tudo bem. Deixa eu pedir. Que isso, velho? Linda Maria. E Bruno, tu tá assistindo? Bruno tá dando um lanchinho pra Maria. Gente, quem tiver com televisão ligada, algum outro aparelho, Eu já desliguei o meu. desliga, tá? Desliga. O meu tá todo desligado. O notebook tá ligado. Tá bom? Deixa só a voz. Aí, o que que eu vou pedir? Vou pedir que vocês sempre deixem a tela visualizando vocês. Eu quero ver todos vocês, tá bom? Então, por favor, deixem as janelas... lanchante, tô comendo. Deixei janelas abertas, tá bom? Assim que terminar, não tem problema não, tá bom? Não tem problema não. Só quero ver você aí, certo? E aí, quando a gente estiver explicando, o que que eu vou pedir? Vou pedir que vocês desliguem, né, só o áudio, para que não fique essas interferências. Aí, depois, quando eu estiver no momento de perguntas, né, a gente estiver fazendo perguntas, aí vocês podem abrir. Ou quando eu chamar o nome por nome, por exemplo, Dene, Adriana, Maurício, aí você abre e fala, tá bom? Aí a gente consegue respeitar tanto a fala do colega, como também deixar o vídeo menos poluído, né? Com barulhos externos, tá bom? Aí é isso que eu vou pedir para vocês. Estou esperando que a galera chegar para a gente poder tirar um print aqui, né? Para ver quem é que está conosco hoje, certo? O Bruno está conosco, né? Oi, Bruno, tudo bem? Tem pouca gente. Maurício e Luan, liguei as câmeras. Oi, tudo bem? Mãe, eu vou beber água. A minha mãe deixa. Vocês estão ouvindo muito barulho daqui para aí? Só um martelo. Porque... Eu não sei porque eu sempre sou o primeiro daqui da coisa de vídeo. Eu sempre sou o primeiro, tio. Eu tô aparecendo aí? Primeiro não. Mas é porque o teu vídeo aparece mas no primeiro. Também tá aparecendo no primeiro. Eu tô em quanto? Tu tá debaixo do tio. Tá todo mundo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não, quarto. eu sou de qual fila? Eu sou da primeira, né? Da primeira fila que dá de me olhar, mano. Todo mundo tá com o livro próximo? Já pegaram o livro? Sim. Aí, né? Abram o livro de vocês lá no capítulo 10, tá bom? Abram no capítulo 10, certo? Mais uma vez, eu vou pedir que todos deixem a janela ligada, tá bom? Aberta, Viu, gente? para que eu possa ver. Quem tiver com nomes fictícios, né? Renomeie seu A nome, Thaís me falou ontem, tio. Isso aí. certo? O meu Renomeie, só tá o primeiro nome. certo.
É bom deixar o nome aquele nome que mais a gente conhece vocês, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui. Sobre o bate-papo, tá? Sobre o bate-papo. Não é para ficar conversando. Exatamente. Coisas aleatórias. E tio, a tia Thaís falou ontem com a gente. Falou, né? Falou ontem. Então, Porque chegou uma pessoa, a gente tava na aula do tio Jefferson, aí chegou uma outra pessoa de outra sala com o nome de outra pessoa, de Ailana, e falou algo sobre Marcelo, ele comete o Henrique. Sendo que não foi ela. É. Thaís entrou na sala. Aí o tio mandou logo todo mundo ligar as câmeras. foi, né? Aí a fake saiu. Certo. Gostei dessa cadeira, Luan. Bacana. Só não gostei do emblema nem das cores, mas a cadeira é massa. Tio, eu também não gostei do emblema. A cadeira é muito legal. É cadeira de game. É, né? A coisa mais top que tem na cadeira. Tem que ser do Corinthians. Pode deixar assim. Tem que ser Flamengo. Não importa o time agora. Gente, boa tarde a todos, tá bom? Eu dei 5 minutos para as pessoas se acomodarem, né? Irem chegando. Sim. Eu vou fazer aqui uma coisa. Vou pedir que todo mundo deixe, né? Todos abram a janela. Exatamente, deixa a janela aberta. Daqui a pouco eu vou tirar um print, vou só esperar o pessoal chegar mais, tá bom? A minha já tá... Eles estão ouvindo o vento, é porque a minha janela tá aberta. É, né? Aí Medo do ventilador. Vou fazer o compartilhamento aqui. A minha sacada. Certo, eu vou pedir que todo mundo feche aí seu áudio, tá bom? Seu áudio. Isso, o áudio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês aqui o livro de vocês, na verdade, e aí a gente vai trabalhar algumas problemáticas que eu alenquei, né, sobre o capítulo 10, a respeito do absolutismo. Esse é um assunto que eu, assim, particularmente domino um pouco, porque ele foi tema da minha monografia, né? E de maneira geral, eu discordo bastante da forma como o próprio livro de vocês aborda o tema, tá bom? Eu entendo que a forma como é abordado é de uma forma antiga, desatualizada, vamos dizer assim, certo? Nesse sentido. Então, aí depois eu vou dizer. Oi? Que página é? É capítulo 10, tá bom? As folhas do meu livro tá caindo tudo. Eu vou abrir aqui o livro. Vou abrir um livro que eu tenho aqui, tá bom? Que é o livro virtual de vocês, tá certo? Vou compartilhar, eu só vou... Estão visualizando? Sim. Só tira a opção de riscar. Não, exatamente, eu vou pedir... Tá carregando. Tá carregando, né? Eu vou pedir... Mas o pessoal vai ficar... Mas eu vou pedir que, por favor, tá bom? Assim, o pessoal que esteja aí, não risquem, tá certo? Não façam anotações. Porque fica muito chato a gente tentar trabalhar e essas anotações, elas aparecerem, tá certo? Eu vou aqui ajeitar. E fica atrapalhando. Fica atrapalhando. Vocês estão conseguindo visualizar o livro? Sim. Só a parte do capítulo 10. Isso, é essa mesmo. Essa aqui, né? Olha só. Essa aqui é a abertura do capítulo 10, tá certo? Ela tem aqui a imagem, né? Ó, página 100 e... Depois da página 141, tá? Para quem estava me procurando. Então, aqui o absolutismo, certo?
E aqui, a gente começa com esse pequeno texto, que é o texto Cartilha Real para os jovens da província do Paraguai. Alguém gostaria de ler para mim? Eu, tio. Eu tô gritando desde faz hora, tio. Eu vou pedir pro Adriano. Denner. Vou pedir pro Denner. Ian. Isso, o Ian. Ele lê pra gente, tá bom? Dena, tio. Tá, tio, eu vou ler. Exatamente. Quem Vou pedir são para vós? você. Eu vou pedir para Qual é você. a página? Depois da página 141. Tá? Pós página 141. 143. Vou Certo? ler, tio. Vamos lá. Quem são vós? Sou um fiel vassalo do rei da Espanha. Quem é o rei da Espanha? É um senhor tão absoluto que não existe outro, que ele seja superior na terra. Como se chama? O senhor Dom Carlos IV. De onde vem o seu poder real? Do próprio Deus. Sua pessoa é sagrada. Sim, padre. Por que é sagrada? Por causa do seu cargo. É conveniente respeito o rei. É conveniente respeito o rei. É Sim. conveniente respeitar o rei? É uma pergunta. Conveniente respeitar o rei? Sim, como coisa sagrada. O que merece, não age assim. É digno de morte. Certo. Quando a gente lê esse texto, né, sobre o absolutismo, a Quem gente, sou vós? né, a gente precisa prestar atenção em algumas questões aqui relacionadas à figura sagrada do rei, não é? É interessante que lá no final aqui do texto, o padre pergunta: é conveniente respeitar o rei? E a resposta é sim, como coisa sagrada. E o que merece quem não age assim? Ou seja, o que merece aquele que não respeita o rei? Então ele diz: este é digno de morte, né? Ou seja, nesse período que nós estamos estudando o absolutismo, o respeito ao rei era considerado algo sagrado, tá bom? Obrigatório, tá? Porque o rei... Muito importante, né, tio? Muito importante. Muito importante. Por quê? Porque o rei, ele era considerado um agente de Deus na terra, tá certo? Por ser considerado um agente de Deus na terra, era nele que estava investido a soberania, tá bom? Que é a ideia de poder sobre os seus súditos. Então, quando a gente olha essa imagem bem aqui, estão conseguindo visualizar essas imagens? Sim. E, tio, eles bem pensando que Deus que tinha mandado ele para governar, né? Exatamente, essa era a ideia na época, que o rei ele era um enviado de Deus, tá? Para governar os seus súditos, que eram cristãos. Então era como se fosse um enviado de Deus para governar os cristãos, tá? Por isso que o rei era tão respeitado neste período, tá? De fortalecimento das monarquias, tá certo? Mas o que eu quero dizer com isso? É que nesse período o rei ele tinha muitos poderes, tá certo? E o nosso objetivo hoje é tentar entender justamente por que o rei ele era considerado tão poderoso assim, tá bom? Ou por que ele tinha todo esse poder investido sobre ele, tá certo? Então, eu alenquei aqui para nós, como objetivo geral de nossa aula, entender todo esse processo de fortalecimento da figura real, tá bom? E a gente vai entender isso a partir da comparação entre esse período absolutista, do Estado absolutista, e também o período que nós denominamos de Idade Média, que é aquele que nós estudamos durante as aulas presenciais de janeiro, fevereiro, certo? Então, o que nós vamos fazer hoje na nossa aula? Nós vamos tentar
entender de que maneira, vamos dizer assim, as mudanças ocorridas na Baixa Idade Média vão influenciar no fortalecimento do rei. A gente também vai tentar apontar os elementos institucionais, os elementos culturais que também possibilitaram que o rei centralizasse o poder, certo? Um outro objetivo nosso, que talvez é uma coisa que a gente vá aprofundar, talvez em uma outra aula, quem sabe, mas eu vou tentar nessa, é problematizar o conceito de absolutismo, ou o conceito de absoluto, né, que é utilizado no livro de vocês. E aí eu vou partir para a ideia etimológica da palavra, ou seja, a origem da palavra, o significado que essa palavra tinha lá em sua origem. Tudo bem? Tudo. Tudo, né? Tudo. Olha só. Tudo. Beleza. Então, o que vai acontecer? A gente vai passar agora para o texto, né? Que é aqui na página 144, a gente vai ter um pouco sobre os, vamos dizer assim, os acontecimentos, né? Ou vamos dizer assim, os fatos, as mudanças que vão ocorrer ali por volta do século XIV, que vão possibilitar que o rei consiga, vamos dizer assim, centralizar o poder de alguma forma em suas mãos, certo? Então, a gente primeiro tem que fazer a seguinte pergunta, né? Que mudanças que ocorreram nesse período, que a gente chama de Baixa Idade Média, ali por volta do século XIII, século XIV, que vão contribuir para o fortalecimento do poder do rei? E aí eu peço a participação de vocês, né? Se vocês fizeram a leitura do capítulo e do capítulo anterior, que fala um pouco sobre essas mudanças que vão ocorrer nesse período. Ian? Salário dele que tá caindo. Adriana, você saberia apontar uma dessas contribuições, ou seja, uma dessas mudanças que vão ocorrer nesse período, que a gente chama de Baixa Idade Média, e que vão possibilitar o processo de centralização? O Guedes tá falhando. Tá falhando? Tá, que tá falhando. Quais as mudanças que vão ocorrer no final da Idade Média que vão possibilitar o fortalecimento da figura do rei? Apoio à burguesia. Ailana? Oi, tio. Você falou o quê? O apoio à burguesia. O apoio da burguesia. Muito bem, Ailana. O apoio da burguesia. Ailana, por que a burguesia apoiou o rei nesse sentido? Qual era o interesse da burguesia no momento que ela começou a apoiar o rei? Troca de benefícios. Troca de benefícios. Qual era o benefício que ela queria? Alguém saberia? Ó, bem aqui na página 144, né? Acho que no segundo parágrafo, pós a palavra absolutismo, a gente tem assim, ó, no processo de fortalecimento do poder real e da formação dos estados modernos, o apoio da burguesia ao rei foi fundamental, pois para essa classe de comerciantes que começava a prosperar e a enriquecer, era importante ter uma figura que representasse o poder do Estado, garantindo autoridade e segurança no território, além da unificação de moedas e de impostos. Então, o objetivo da burguesia no apoio à igreja, ou no apoio ao Estado absolutista, era justamente interesses relacionados à economia, às relações comerciais que a burguesia mantinha naquele período,
certo? Então, era muito vantajoso para a burguesia a centralização do poder na mão de um monarca. Mateus, fecha seu áudio rapidinho. Obrigado. Então, o que acontece? Naquele momento, o rei, além de passar segurança, porque nele estava investido uma autoridade, ele tinha, por exemplo, ao seu dispor um exército, que, de certa forma, tinha a capacidade de manter uma relativa segurança no reino, né? A burguesia também estava interessada na unificação da moeda, que facilitaria o processo de circulação e venda de mercadorias, bem como a unificação da tributação, ou seja, dos impostos, na mão do rei. Porque no período feudal, como a gente percebeu, o comércio ele diminuiu, né? Não, ele não se extinguiu, mas ele diminuiu. Por quê? Era complicado fazer comércio. Boa parte dos feudos produziam quase tudo que se precisava. E os comerciantes, né, a cada momento... Mateus, fecha seu áudio, por gentileza. Obrigado. Então, o que acontece? Naquele momento, a burguesia, né, isso na Idade Média, ela precisava pagar para cada senhor feudal, né, uma porcentagem para que ela pudesse passar por dentro de suas terras para fazer comércio. Isso vai mudar depois que vai ocorrer essa unificação dos impostos na mão do rei. E, com isso, facilitou o comércio, né, dos burgueses. Ficou compreendida essa questão, meninos e meninas? Tio, você pode repetir? Eu não entendi muito bem, não. Vou repetir. Bom, a gente sabe que no período feudal, o comércio ele era bem pequeno, não é isso? Então, o que acontece? Os comerciantes, na época, eles tinham duas dificuldades. Primeiro, boa parte das necessidades dos habitantes dos feudos era satisfeita, né, pelos próprios produtos que eram produzidos dentro desses feudos. Então, o comércio diminuiu muito. Além disso, os comerciantes eles tinham outra dificuldade, que era fazer, né, o comércio, ou seja, circular nos feudos para fazer comércio. Primeiro, porque em cada feudo que eles passassem, eles deveriam pagar imposto, para poder, um imposto, uma espécie de pedágio, para que eles pudessem passar. E eles tinham um risco bem grande de serem assaltados, né, nas estradas, que eram muito perigosas. Então, com a centralização do poder do rei, no rei, né, com a criação de um exército que pudesse proteger as fronteiras e as estradas nos reinos, isso foi benéfico para o comércio dos burgueses. Além do mais, os burgueses tiveram o benefício da unificação da tributação, ou seja, dos impostos, na mão do rei. Eles não precisam agora pagar impostos, né, para todos os senhores feudais, onde eles iam passando, mas eles pagavam apenas para o rei. E tinha uma moeda comum. E isso facilitava o comércio. Tá? Essas são algumas características que explicam por que a burguesia vai agir em prol do rei, em prol de, vamos dizer assim, em prol do fortalecimento do poder do rei. Compreendido, Assis? Deu para compreender? Adriano? Deu, tio. Deu? Deu para compreender, né? Então, a gente já entendeu aqui por que a burguesia apoiou o rei, certo? Agora nós vamos entender como é que as outras camadas sociais elas se portaram nesse momento. Tudo bem? Vamos lá. Uma outra camada social importante nesse período era a nobreza. Lembram da nobreza? A nobreza era os próprios senhores feudais. Nesse período de fortalecimento real,
A nobreza, gente, eu gostaria que vocês abrissem as telas, tá bom? As telas de vocês. As janelas. Então, o que acontece? Nesse momento, a nobreza ela passava por um enfraquecimento. E esse enfraquecimento ele era causado principalmente pelas guerras. Né? Aí a gente lembra das guerras, a Guerra dos 7 Anos, tem também as Cruzadas, que foram uma série de guerras que vão ocorrer nesse período, tá bom? E que, de uma certa forma, vai fazer com que a força da nobreza diminuísse, tá bom? Então, a nobreza ela começou a ter alguns problemas. Ela começou a ficar pobre, e aí ela não tinha mais condição de pagar soldados para proteger os feudos, certo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente, né, pedir o auxílio do rei para que o rei ajudasse a controlar as revoltas, por exemplo, que ocorriam dentro dos seus domínios. Até porque algumas revoltas vão começar a ocorrer por conta, né, da servidão dos servos, né, que viviam num regime de servidão. Então, essa nobreza enfraquecida vai apoiar o rei para que o rei, de certa forma, pudesse manter os camponeses ali quietos, controlados, né, no seu estado de servidão. Então, isso explica por que a nobreza aqui vai apoiar o fortalecimento do rei. Né? Uma outra explicação, por exemplo, para o fortalecimento do rei é o apoio da Igreja Católica, que nesse momento também estava levando pedradas por conta das reformas religiosas, principalmente a reforma protestante. Então, a Igreja também vai apoiar o rei nesse sentido, para que os reinos, né, principalmente os reinos católicos, apoiassem a religião católica, defendesse a religião católica e impedisse que outros, vamos dizer assim, que outras teorias religiosas, outras doutrinas, no caso o protestantismo, ganhasse terreno dentro desses reinos. Então, por conta disso, a gente vai ver o apoio da igreja, né? Principalmente por conta da reforma protestante. Então, a gente vai ver o apoio da igreja ao poder do rei. Né? Uma outra questão que também explica por que o rei vai começar a tomar esse poder é a forma como os súditos, e aí todos, vão olhar o rei. O rei agora ele vai ter o sinônimo de segurança, de autoridade. Né? O rei não vai precisar mais coagir os seus súditos para que estes súditos o reverenciassem, o respeitassem. Tá bom? Porque os próprios súditos vão olhar para o rei como uma figura sagrada, uma figura de autoridade. Para vocês terem uma ideia, nesse período, e antes desse período, se acreditava que o rei tinha o poder de curar doenças, melhor dizendo. Que o toque da mão do rei em uma pessoa, por exemplo, leprosa, curaria essa pessoa. Para vocês terem uma ideia de como a figura do rei era vista como sagrada. Heitor, tira o dedo da frente da câmera, Heitor. Certo? Mas, assim, além dessas adesões de camadas sociais, né, ao poder do rei, que outros elementos, que outro tipo de instituição a gente vai ver, né, que vai